maio de 1888 foi decretada a Lei 3.353, né, mais conhecida como a Lei Áurea, que pôs fim ao trabalho escravo e à escravidão no Brasil. Se nós observarmos um pouco a historiografia de São Borja, vai perceber que tem alguns autores como o Cláudio Orandi Rodrigues, por exemplo. Ele diz que no ano de 1884, portanto 4 anos antes da Lei Áurea, já não haviam mais escravos em São Borja, que a cidade de São Borja teria se decretado livre, né, da escravidão naquele ano de 1884. O processo de abolição da escravatura, o fim da escravidão, foi um processo longo, lento, né? Várias leis que buscavam dar fim à escravidão foram decretadas no decorrer do século XIX. Uma das mais conhecidas talvez seja a Lei do Ventre Livre de 1871. Tivemos outra lei, a Lei do Sexagenário de 1885. E interessante é que no estado do Ceará e do Amazonas tinha um movimento abolicionista muito forte, e no ano de 1884, de fato, aqueles estados estavam no processo de por fim à escravidão. O Rio Grande do Sul também entrou nesse movimento nacional, assim, pelo fim da escravatura. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, e principalmente aqui da fronteira, como Quaraí, por exemplo, Alegrete, Uruguaiana e até mesmo São Borja, né? E um movimento republicano e abolicionista muito organizado. E então esses clubes abolicionistas que foram fundados, aproveitando inclusive essas legislações que ocorriam, que aconteciam, né, em prol da abolição, e criou-se um movimento abolicionista bem consistente aqui na fronteira. E as fontes que nós trabalhamos, as cartas de alforria, encontram-se no Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Essas cartas de alforria, elas mostram que a cidade de São Borja, por exemplo, no ano de 1839 até 1884 e 85, foram feitas aproximadamente 544 alforrias. O interessante foi que dessas 544 alforrias, nesse transcorrer aí de 40 e poucos anos, né, 44, 45 anos, 318 delas foram só no ano de 1884. E não encontramos mais cartas de alforria a partir dessa data, né, de 1884. Então, o ano de 1884, de fato, foi um ano onde houve grande parte das alforrias na cidade de São Borja. Havia algumas pessoas que se destacavam, né, segundo a literatura, no movimento abolicionista de São Borja, como Álvaro Batista da Costa, o irmão dele, Almero Batista da Costa, Francisco Gonçalves de Miranda, Venceslau Escobar e o Aparício Mariense. O Aparício Mariense, por exemplo, uma figura de destaque na cena republicana de São Borja, da fronteira, no Brasil. Escreveu uma peça que ficou muito conhecida no movimento abolicionista, que foi O Filho de uma Escrava, né, que foi publicado na tipografia, uma gráfica de Cruz Alta. E toda a renda que era levantada com a peça e com a venda desse material era revertida em prol da abolição, da compra de cartas de alforria. Então, interessante foi que, ao analisar essas cartas de alforria sobre São Borja, a gente percebe que haviam padrões de alforria, modelos de alforria, né? E grande parte dessas cartas de alforria, elas eram com ônus, algumas com ônus e sem ônus, e alforrias condicionadas. Então quer dizer que algumas alforrias eram compradas, né?
outras alforrias eram sem ônus algum, e grande parte delas, principalmente no ano de 1884, são alforrias condicionadas, ou seja, a pessoa se tornava livre desde que preservasse o vínculo com seu antigo senhor, né? Grande parte delas tinha essa cláusula, né, de que os escravos se tornariam libertos, mas deveria permanecer por um prazo de 5, 6, 7 anos, ou até mesmo até a morte do seu senhor, junto com o seu senhor. Quer dizer que, então, deixava-se de ser escrava para ser uma forma de servo, né? E, então, quando a gente pega a literatura da época e observa que no dia 7 de setembro de 1884, a cidade de São Borja e outras cidades da fronteira do estado, né, se declaravam livres da escravidão, a gente deve questionar um pouco essas fontes e observar que a instituição da escravidão ela ultrapassa a questão do marco jurídico legal, né? Ela entra no campo do cotidiano das culturas e da cultura. Então, por exemplo, o movimento abolicionista, isso me fez pensar o porquê que, mesmo a cidade se declarando livre da escravidão em 1884, como foi fundado um jornal, né, pelo movimento abolicionista de São Borja, no ano de 1885, foi fundado um jornal chamado O Movimento, e que no ano de 1885 era um jornal abolicionista, ou seja, então não bastavam haver as leis assim, abolindo a escravatura, tinha que haver um movimento que garantisse o cumprimento dessa lei, né? Então eu acho que essa minha fala aqui serve um pouco para a gente pensar sobre isso, sobre a questão do trabalho, né, o mundo do trabalho, e especificamente a questão do fim do trabalho escravo. Acho que mais ou menos isso. Pena que não deu para fazer uma live aí para contemplar algumas perguntas aí e alguns questionamentos que a gente poderia estar discutindo nesse vídeo.